Acho que meu namorado tem logado na minha conta sem eu saber há anos. Eu, mulher de 20 anos, tenho namorado meu namorado, também de 20 anos, desde setembro de 2017, mas nos vemos desde junho de 2016. Temos um relacionamento à distância, cerca de 6 horas de carro, e nos encontramos uma vez por mês, se tivermos sorte. Tivemos muitos altos e baixos, mas, no fim das contas, nos importamos um com o outro e queremos apenas que cada um de nós seja o mais feliz e saudável possível. No início dessa semana um velho amigo tentou me beijar, ele estava bêbado e tentou inicialmente me beijar na boca. Eu me afastei, e ele tentou novamente beijar meu pescoço, deixando uma marca. Eu fico com hematomas muito facilmente, pois tenho pele muito clara e má circulação. O incidente todo não durou mais do que alguns segundos. Não esperava nem queria que isso acontecesse, e pensei que o amigo em questão soubesse que eu tinha namorado. Na verdade, achei que ele também tinha namorada até ele me beijar, então isso realmente me pegou de surpresa. Assim que deixei claro para ele que não estava interessada e tinha namorado, ele recuou, e o resto da noite foi normal. Não tenho planos de sair com esse amigo novamente. No dia seguinte, meu namorado já estava no trabalho quando eu acordei, e ele tem acesso limitado ao telefone. Planejei fazer uma chamada de vídeo para contar o que aconteceu quando ele saísse do trabalho, mas ele notou a marca no meu pescoço em um Snapchat e antes de eu poder contar, eu nem tinha notado que havia uma marca, pois, como disse, o incidente durou apenas alguns segundos, e não me ocorreu que poderia ter deixado uma marca. Ele me ligou quando terminou o trabalho, e eu expliquei o que tinha acontecido, mas, até aquele ponto, ele já estava remoendo o assunto por mais de 5 horas e estava furioso comigo. Entendo que não deveria ter me colocado em uma situação onde alguém pensasse que eu aceitaria um beijo, mas também não posso controlar as ações de outras pessoas ou o que já aconteceu, e tenho tentado reconquistar sua confiança desde então. No entanto, ele continua absolutamente furioso. Além disso, nos últimos anos, meu Snapchat tem desconectado constantemente do meu celular, me obrigando a fazer login na conta novamente, às vezes com frequência de várias vezes ao dia. Enviei várias solicitações de manutenção para o aplicativo, e na segunda-feira eles me notificaram que haviam enviado um e-mail de atendimento ao cliente para minha conta de e-mail de spam, que uso raramente e não verificava havia anos. Quando entrei na conta para ver o e-mail, notei vários outros e-mails do aplicativo ao longo do último ano. Mais notavelmente, havia uma série de e-mails de 3 a 6 de agosto do ano passado, informando que alguém havia se conectado à minha conta nessas datas específicas de um local específico em um país vizinho. Meu namorado e alguns de nossos amigos em comum estavam de férias exatamente nesse lugar e nessas datas. Não estávamos namorando naquela época. Confirmei as datas dessa viagem com outra pessoa que também estava lá. Ninguém mais daquela viagem estuda na mesma faculdade que meu namorado ou a menos de 120 quilômetros de lá. Ficando com medo, fui ao site do Snapchat e baixei meus dados, que basicamente fornecem todas as informações que a empresa armazenou sobre sua conta em um determinado período. Esses dados incluíam o histórico de localização de onde minha conta foi acessada nos últimos 2 meses, com cada ponto de dados consistindo em uma data, hora, latitude e longitude de onde a conta foi usada. Revelou que dezenas de vezes nos últimos 2 meses, às vezes várias vezes no mesmo dia, minha conta foi acessada de onde meu namorado mora. Esses pontos de dados são muito específicos, 3 casas decimais, e correspondem diretamente à casa dele, vários edifícios no campus dele e outros lugares em sua cidade universitária que ele frequenta. Todos estão em datas em que eu estava definitivamente na minha própria cidade universitária, a mais de 600 quilômetros de distância. Você pode realmente ver eu e quem quer que seja lutando pelo controle da conta, com eu entrando em uma hora, e depois ela sendo acessada a partir da cidade dele na hora seguinte, e nós indo e voltando por um tempo. Os dados vão apenas até 2 meses atrás, mas os e-mails e o padrão de desconexão do Snapchat, que é a tentativa deles de segurança, quando você faz login em uma conta em um dispositivo, ela força a desconexão em todos os outros, indicam que isso vem acontecendo com esse nível de regularidade há mais de um ano. Eu confrontei meu namorado sobre isso assim que descobri. Ele ficou inicialmente indignado e depois horrorizado quando lhe apresentei todas as evidências. Ele afirma empaticamente que não é ele quem está fazendo isso. Ele não consegue fornecer nenhuma outra explicação e seu melhor palpite é que ele está sendo incriminado, embora não tenha ideia de quem possa ser. Ele disse algumas vezes que, se eu precisar encontrar uma explicação, ele deixará sua reputação sofrer as consequências, porque me ama tanto e odeia ver como isso está me machucando. Ele também mudou a conversa de volta para o incidente deste fim de semana, dizendo que sentido teria ele mentir, porque ele acha que eu traí com outra pessoa de qualquer forma, o que ele não me tinha dito antes que ele pensava. Este é um assunto especialmente sensível para mim porque, há 2 anos, provavelmente fui machucada por um amigo muito próximo, mas só consegui juntar o que aconteceu depois do fato com base em outros conhecimentos. Não ter uma resposta clara ou saber ao certo o que aconteceu naquela época me destruiu completamente e ainda me afeta imensamente. Meu namorado sabe de tudo isso e me ajudou a lidar com todas as consequências disso. Eu não quero acreditar que ele mentiria para mim, depois de ver o quanto não saber o que aconteceu me destruiu. O Snapchat é meu principal método de comunicação para muitos dos meus amigos, e eu salvo todas as minhas mensagens diretas no aplicativo para poder consultá-las mais tarde.
Há mais de um ano, alguém está passando pelas minhas fotos, minhas mensagens, vendo com quem eu falo e me observando sem que eu soubesse, e eu não consigo encontrar nenhuma outra explicação para todas as informações além de que foi meu namorado. Não saber o que aconteceu aqui definitivamente me destruirá, e ele sabe disso. Eu quero desesperadamente acreditar que é qualquer outra coisa e quero confiar nele, assim como quero que ele confie que eu não dormi com meu amigo, mas simplesmente não consigo encontrar respostas. Minha pergunta é, alguém tem alguma outra explicação possível para o que pode ter acontecido além do óbvio? O que devo fazer agora? E como posso convencer meu namorado de que não dormi com meu amigo sem comprometer meus sentimentos aqui? Atualização, 4 dias depois. Todos aqui me disseram que eu estava louca por pensar que poderia ser qualquer outra coisa, que não importava o que ele pensava de mim, que ele estava violando minha privacidade e que não havia outras possibilidades. Percebi que vocês estavam certos e elaborei um plano. Encontrei meu namorado em uma lanchonete, cheguei cedo e avisei a garçonete sobre o que estava prestes a acontecer. Em seguida, configurei meu laptop com todas as evidências que acumulei e esperei ele chegar. Quando ele chegou, estava combativo e inicialmente tentou me acusar novamente de ter dormido com aquele amigo, mas rapidamente assumi a conversa e comecei meu discurso. Passei por cada evidência que o incriminava, e haviam muitas, perguntei se ele ainda achava que estava sendo alvo de uma armação, e ele negou mais algumas vezes. Nesse ponto, eu disse a ele que, em nosso estado, o que estava acontecendo constitui perseguição em 4º grau, um crime. Havia evidências demais para que tudo isso fosse apenas falhas técnicas, então ou ele estava me perseguindo, ou alguém estava nos perseguindo a ambos. Eu disse que esta era sua última chance de me contar a verdade, ou se ele ainda dissesse que não era ele, nós iríamos para o meu carro, dirigiríamos até a delegacia e entregaríamos o caso a um detetive, que investigaria, e quem fizesse isso seria processado. Eu disse a ele que, uma vez que eu entregasse isso à polícia, no entanto, não estaria mais em minhas mãos como isso seria tratado, e haveria consequências para quem fez isso. Ele disse que não ia à delegacia e repetiu que não fez. Então, eu me levantei, coloquei meu casaco e disse que íamos ver um detetive e registrar um boletim de ocorrência ali mesmo, porque essas eram suas únicas opções restantes. Ele me puxou de volta para a mesa e, finalmente, confessou. Foi ele. Começou há 2 anos, 7 meses antes de começarmos a namorar. Naquele momento, éramos apenas amigos e estávamos nos envolvendo casualmente, mas não éramos namorados nem exclusivos. Ele disse que começou porque queria saber se eu gostava dele, e isso se tornou uma obsessão para ele. Ele verificava várias vezes por dia, todos os dias, durante todo o nosso relacionamento, incluindo quando eu estava com ele. Ele leu todas as minhas mensagens, que eu salvo pelo aplicativo, já que o uso como meu principal meio de comunicação com muitos amigos, passou por minhas fotos e controlou com quem eu estava falando. A conversa foi aterrorizante. Era como se eu não o conhecesse. Ele foi frio, cruel e não parecia nem um pouco arrependido. Ele tentou me culpar várias vezes, depois culpou seus problemas de confiança e, em seguida, disse que era dodói da cabeça. Foi tão incrivelmente fora do caráter dele que eu teria pensado que era uma gravação de audição ruim para um episódio de Lei e Ordem e diria que era uma má atuação se eu não tivesse vivido isso. Ele também tentou me manipular para não ir à polícia ou contar a nenhum dos nossos amigos em comum, alegando que ele não tinha nada na vida dele, exceto eu, mas eu suponho que isso não importasse tanto. Ele disse que eu poderia simplesmente seguir em frente com isso, enquanto ele teria que viver com isso pelo resto da vida, o que já deveria ser castigo suficiente. Em seguida, tentou me dizer que eu lhe devia não contar a mais ninguém, porque eu arruinei a vida dele quando o infectei com uma IST, que eu contraí quando fui atacada por um velho amigo, que foi facilmente curada, e que discutimos longamente, onde ele me assegurou que não foi minha culpa. Ah, e ele sabia que eu não tinha dormido com aquele cara, porque leu minha conversa com ele, onde ele disse: "Ei, me desculpe pela noite passada, eu não sabia que você tinha um namorado e nunca teria tentado fazer uma investida em você se soubesse." Ele apenas disse isso para tentar me deixar na defensiva e confusa sobre outra coisa, fazendo com que eu abandonasse minha investigação sobre o Snapchat. Ele ainda citou minhas próprias conversas de volta para mim. Eu fiz ele assinar um papel onde ele escreveu o que fez, só para o caso de ele querer voltar atrás mais tarde. Então, eu fui embora. Então, acabou agora. Eu bloqueei em tudo, na verdade, chorei quando bloqueei o número dele, triste como isso é. Tudo o que resta é seguir em frente. Estou pensando se devo contar a nossos amigos em comum ou não, porque, honestamente, estou ressentida por ele ter tentado me manipular para não fazer isso, e não sinto que lhe devo nada neste ponto. De qualquer forma, obrigada por toda a ajuda. Atualização, no dia seguinte. Caramba, que reviravolta. Fui dormir na noite passada e fui trabalhar hoje esperando ver algumas respostas. Na verdade, eu só atualizei porque odeio quando as pessoas não fazem isso. Muito obrigada a todos pelo apoio. Eu segui o conselho da maioria das pessoas aqui e contei a alguns amigos de confiança. A resposta deles tem sido um tanto decepcionante, meio que na mentalidade de meninos são meninos, dizendo bem, agora você sabe que é melhor separados do que juntos, é só dar tempo. Espero que eles mudem de ideia, eu entendo que é realmente difícil lidar com algo tão psicótico com alguém de quem você se importa, e como eu disse, isso foi tão fora do caráter do meu ex. Por enquanto, não vou à polícia, porque não acho que conseguiria lidar com isso agora.
Estou a mais de 600 quilômetros da minha cidade natal, não conseguiria voltar com frequência para lidar com uma investigação, e simplesmente não acho que conseguiria lidar com a pressão emocional de ter estranhos agressivos destruindo o resto da minha vida. Mas eu mudei todas as minhas senhas, fiz logout forçado onde aplicável e salvei todas as evidências contra meu ex em alguns locais diferentes. Meu ex obteve minha senha porque me viu entrar em algo uma vez quando estávamos juntos e se lembrou da senha que usei. Uma vez que ele a teve para sempre. Para todas as pessoas que me chamaram ou tiveram perguntas sobre a IST, e um oi pro cara que disse que eu deveria estar na prisão, vou contar a história. Há mais de 2 anos, eu só tinha estado com meu ex, ele é, na verdade, a única pessoa com quem já estive. Não estávamos namorando na época, apenas nos envolvendo casualmente. Uma noite, durante uma pausa em casa da escola, fui à casa do meu ex-melhor amigo para colocar a conversa em dia. Bebi 2 bebidas e desmaiei, o que eu achava que era apenas cansaço, mas agora suspeito que fui dopada. Dormi no sofá dele naquela noite, só nós 2. Acordei na manhã seguinte meio dolorida, mas não pensei muito nisso, fui para casa e não pensei mais sobre isso. 2 meses depois, uma amiga veio até mim e me contou que ela tinha adormecido na casa desse amigo apenas dias antes de eu ir, que ele havia adulterado a bebida dela e que ela acordou no meio da noite com ele tendo sexo com ela. Ela congelou, saiu quando ele voltou a dormir, foi ao hospital, fez um kit e tentou seguir em frente com a vida. Ela nunca foi à polícia porque a família desse amigo está muito envolvida com a polícia na nossa área, e a resposta da polícia a essa é uma piada de qualquer forma. Ela me contou porque eu ia visitá-lo e queria que eu estivesse segura. Eu tentei apoiá-la da melhor maneira que pude e cortei esse amigo da minha vida, mas não me ocorreu que algo poderia ter acontecido comigo. Meses depois, testei positivo para clamídia em um exame de rotina de IST pelo meu ginecologista. Foi quando juntei todos os fatos e percebi o que aconteceu, embora nunca tenha tido um fechamento ou uma resposta definitiva. Sempre usei proteção com meu ex, mas isso não garante nada. Eu não passei conscientemente uma IST para ele, ou mesmo sabia que a tinha. A clamídia é curável com um único antibiótico e não houve efeitos físicos duradouros em nossas vidas. De qualquer forma, muito obrigada a todos que expressaram apoio, isso tem sido um momento avassalador e difícil, e o apoio das pessoas aqui realmente fez a diferença em como consegui lidar com isso. Resumindo, vocês estavam certos, ele realmente estava me perseguindo. Foi ainda mais louco do que eu pensava, mas agora acabou. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.